João irá explicar a Vossa Excelência. Antes de eu poder mostrar a Vossas Excelências o que a lei nos ensina e nos obriga a praticar, eu gostaria apenas de mostrar a Vossas Excelências o que o Dr. Paulo falou para Vossas Excelências quanto às redes sociais. Nós temos aqui, e aí eu peço o Vênia para poder falar fora do microfone para Vossas Excelências poderem visualizar, 2 prints de publicações. Nós tivemos o policial, o Sr. Wallace, que veio aqui e falou que existiam inúmeras publicações. Eu perguntei, são que estão em folhas 44 e 45? Não sei se Vossas Excelências lembram que eu fiz esse questionamento para ele. Ele falou que sim. Eu vou passar para Vossas Excelências poderem ver. Existem 2 comentários na rede social. 2 comentários do Arthur Cid. Ele publica a foto e ele mesmo comenta na outra rede social. A mesma pessoa. Aí sim, existe mais uma pessoa, que é a Daiane Faria, que comenta no comentário dele que a senhorinha era agredida. Essa foi a base investigativa que levou ao acusado. Essa foi a base investigativa de 30 dias depois de início que levou o acusado a poder ser primeiro indiciado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e só em 24 de janeiro de 2024 nós termos uma cota de denúncia do Ministério Público que indicava ele como autor daquele delito, que não se comprova hoje aqui perante Vossas Excelências, e pedir a prisão preventiva dele, 4 meses depois. Nós temos um fato aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui na capital, e que o filho de uma juíza, ele perdeu a vida. E por que eu falo isso? O Dr. Paulo ele explicitou para os senhores e para as senhoras, é só um morador de rua. Para que a gente vai investigar direito? A Polícia Civil conseguiu uma câmera de um ônibus urbano. Essa câmera pegava o exato momento em que o autor do delito ceifava a vida do filho da juíza. Gostaria que todas as investigações fossem assim como é lá nos Estados Unidos. Assim como nós temos penas altíssimas nos Estados Unidos. Mas lá, a polícia funciona. E eu não estou me voltando contra a polícia, nem a militar, nem a civil, nem a federal. Não! Ao inverso, a polícia é necessária para a gente. Eu não vou chamar o Batman quando eu tiver um problema, quando alguém invadir minha casa, ou quando eu sofrer um delito, ou quando meus filhos tiverem algum tipo de problema. É a polícia para quem eu vou ligar, e eu tenho largos amigos, grandes amigos de infância dentro da Polícia Civil. Por isso que eu tratei com respeito o policial Wallace. E eu trato assim todos eles. Mas nós não estamos nos Estados Unidos. Infelizmente não estamos. Excelências, nós estamos aqui falando de uma morte humana. Uma pessoa perdeu a sua vida. Como isso não causa em todos nós uma repulsa por algo que possa vir a ter acontecido com ela? Quando, no nosso íntimo, a sociedade começou a banalizar a perda de uma vida humana? A advocacia criminal, quando se põe dentro de um plenário, e como hoje nós estamos fazendo, pedindo a absolvição, é porque não existem provas. E não existem provas de uma autoria delitiva que coloca o senhor Mike naquele banco dos réus. E tanto que não existe prova de que ele tinha um ânimo recande, que é aquele dolo de matar, de ceifar a vida de alguém, que hoje sequer a condenação dele foi pedida por um homicídio. Isso não é demérito. É só porque o Dr. Bruno, com todo o respeito que eu tenho a ele, eu conheci ele hoje, e eu tenho toda a promotoria, é porque hoje eles não enxergam dessa forma. Hoje, eles enxergam dentro de um documento médico realizado
numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, e que a gente também não sabe quem foi que formalizou. Porque o próprio médico, o Dr. Bruno, conforme os senhores já viram, ele afirma, não fui eu. Eu não faço esse pronto atendimento, esse primeiro atendimento não é formalizado por mim. É uma pessoa, e a gente sabe, todo mundo já foi em hospital, você tem uma triagem. E na triagem, você é atendido por quem está fazendo a triagem. Então nós hoje vamos condenar por causa disso? Nós hoje iremos condenar uma pessoa por pré-julgamentos em redes sociais? Quantos são os acusados que são condenados antes mesmo de chegarem no tribunal? Quantos erros já aconteceram em investigações que levaram pessoas a ficarem encarceradas durante anos, que perderam tempo de sua vida para depois sentarem no banco dos réus? E se é comprovado que ele era inocente? Eu pergunto a Vossas Excelências, e é lógico, qual a prova que leva o senhor Mike à autoria delitiva do fato? Óbvio, Excelências, as condutas pretéritas dele, as ações pretéritas dele, ele pagou por todas. Inclusive, foi falado aqui que ele foi posto em liberdade por bom comportamento. Se você não tem bom comportamento, você fica preso. A pena não é para ressocialização? Ora, nós da advocacia acreditamos nisso. O judiciário não vai acreditar hoje? Então, uma pessoa que comete um delito há 10 anos, ela tem que ser colocada hoje no banco dos réus e condenada por um fato que sequer tem provas. Vocês sabem por quê? O juiz togado, ele não pode julgar por indícios, ele não condena por indícios? É porque a lei nos traz isso. O Código de Processo Penal, ele obriga o magistrado a julgar com o que é produzido no contraditório, na ampla defesa, no processo aqui, no judiciário. E por quê? Porque no procedimento investigativo, lá no inquérito, nós da advocacia também somos criminalizados. Porque muitas das vezes, para a gente pedir um documento, sequer atendido a gente é. Eu, como advogado, nossa bancada defensiva, nós não temos possibilidade de requerer um documento. Nós não temos esse poder que o Ministério Público e o Judiciário têm. Então a gente pede. E quando a gente pede, é como se nós estivéssemos pedindo favor. E hoje, o que essa defesa espera de Vossas Excelências é que Vossas Excelências julguem conforme a doutora Lúcia julga. A gente não espera nada mais e nada menos, mas que Vossas Excelências também cumpram o que existe na lei. E cumprindo o que existe na lei, Vossas Excelências fiquem com suas consciências tranquilas quanto a isso. O artigo 155 do Código Penal, e eu peço vênia a Vossas Excelências, desculpa, só apenas para ler para Vossas Excelências entenderem, fala o seguinte: o juiz formará sua livre convicção sua livre convicção pela livre apreciação da prova produzida em um contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos em investigação. O que nós temos hoje? Qual prova produzida nesse plenário que leva à autoria delitiva do senhor Mike? Não foi falado a Vossas Excelências aqui que o processo, quando se iniciou, ele tinha várias testemunhas arroladas. Tínhamos a Júlia, tínhamos a Priscila, tínhamos a Dafine, tínhamos a Anitta, tínhamos o Bruno.
o médico. Por que eles não estão aqui hoje? Será que é porque todos eles, em seus termos de declarações, afirmaram categoricamente que não presenciaram os fatos e não viram o acusado ceifar a vida da sua tia? Porque é o que está no termo de declaração de todos eles. Eles tinham a possibilidade de estar aqui. Se o Dr. Bruno é a testemunha crucial, por que ele não foi trazido aqui no plenário? Se ele foi arrolado? Por que ele não foi arrolado? Por que o termo de declaração dele não foi mostrado a Vossas Excelências? O termo de declaração dele, ele afirma: eu não tive contato com essa senhora, ela não falou comigo o que está escrito aqui. Não fui eu. O doutor Bruno está mentindo? O que é verdade? Em que momento está a verdade? A verdade está no documento que o doutor Bruno fez na UPA, mas o documento em sede policial não. O documento é contraditório. Por que quem detém a obrigação de provar o fato não veio e trouxe ele aqui? E aí, assim, com todo respeito e transparência, não foi o doutor Bruno que estava na instrução do processo que poderia ter arrolado ou não essa testemunha. Foi um colega dele, mas foi um órgão ministerial que infelizmente não trouxe essa prova para que nós pudéssemos sim conversar com ela, contrapor e explicar de fato o que aconteceu ou não. E aí a cena probatória é tão, desculpa, mas é tão pífia, que mais de 10 anos de advocacia é a primeira vez que eu me deparo com uma denúncia que sequer sabe o local que aconteceu o delito. Você pode colocar, fazendo um favor, a página 3 no processo? Isso, da denúncia, a cota da denúncia, por favor. Sequer a denúncia sabe realmente o local que o fato aconteceu. A gente não sabe. A gente não consegue, nós não conseguimos como defesa, defender o Mike separando o local. Olha, pode ter acontecido aqui na esquerda, pode ter acontecido aqui na direita. Não, a gente não consegue. Porque sequer essa informação é trazida para a gente. E Vossas Excelências viram eu perguntando aqui, né? Tanto para Liselma, tanto para Jéssica, inclusive para quem fez todo o caderno investigativo, o policial civil Wallace. Você sabe me informar onde foi? Se foi próximo a McDonald's, ou se foi ali perto da estação? Em que localização que realmente aconteceram os fatos? Ninguém soube dizer. Ninguém. Se não, quero voltar em ré. Com relação só à parte do doutor que o senhor está citando, foi falado pelo Ministério Público, em relação à própria instituição, não consigo a parte tudo, demora 1 minuto. Fica à vontade, doutor. Então, no caso, o Ministério Público se baseia num documento médico. Sim. Um documento médico que consta da investigação que está reproduzido nos autos. Sim. Então, ele é prova submetida ao contraditório. Um documento, como foi o que eu disse. Em relação ao tipo de declaração de sede policial, que é mencionada pela defesa, que segundo a defesa estaria invalidando o documento, só o que consta integralmente desse termo, as folhas 54. Que ao ser indagado a respeito da paciente Josiné, apresentada pelo usuário, no dia de entrada da Nacional, disse não se recordar, mas com base nesse documento afirma que Josiné não foi submetida à cirurgia pelo declarante. Que ao ser perguntado a respeito da anamnese que foi assinada pelo declarante, protocolo tal, disse que essas informações são inseridas por quem faz o primeiro atendimento, nesse caso, o cirurgião geral, que não soube dizer qual profissional que realizou o primeiro atendimento, que não se recorda desse caso específico, pois atende diversos pacientes com lesões similares e nem da vítima afirmar ter sido agredido pelo seu filho, Mike Rosário Muniz, que o declarante compromete. Então, senhores, o que o Ministério Público coloca para os senhores existe um documento médico assinado por esse profissional. Esses dados foram fornecidos a algum médico. E esse médico, ele assina um documento
ratificando esses dados que foram inseridos por alguém do hospital. Você imagina uma unidade de pronto atendimento médico no Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas que ele atende. De uma forma honesta, ele utiliza expressões na sua declaração de site policial de que não se recorda desse caso específico, pois atende diversos pacientes com lesões similares. É apenas isso, aí o senhor me julga. Posso continuar, doutor? Agradecido. Foi muito bom, doutor Bruno, ter lido o que Vossas Excelências já leram e confirmaram que o próprio médico não confirma o documento público. Obrigado, doutor. Que bom que foi lido novamente. O fato é, se o médico que não produziu o documento na UPA falou a verdade, ele mentiu no seu termo de declaração? Ou ele falou a verdade no termo de declaração e mentiu no documento médico? Talvez nós nunca poderemos saber, porque quem deveria provar não prova. Quem deveria trazer nos autos não traz. E é óbvio, o documento da UPA é um documento produzido, está no processo. E a alusão que eu fiz foi exatamente essa. Nós estamos falando da mesma pessoa. Se nós podemos utilizar a veracidade de um fato e no outro ele contrapõe, o Dr. Bruno é um médico que vai ser respeitado e o que ele escreve é crível, ou o que ele assina confirmando é crível do que ele nem viu, ou ele é mentiroso. Infelizmente, talvez a gente não saiba. E ficaremos sem saber. Você pode descer um pouquinho a cota da denúncia, fazendo favor? No último parágrafo dessa cota da denúncia, por gentileza. Isso, por favor, pode parar. Eu gosto muito de falar para Vossa Excelência e provar. E provar com o que tem nos autos. Lembra que eu estava falando para Vossa Excelência que ninguém sabe onde os fatos aconteceram? Eu acho que vocês se recordam que eu falei isso. Né? No dia 28 de setembro, em via pública, na Avenida Braz de Pina, próximo à estação Guaporé, e ao McDonald's, bairro Vila da Penha, município do Rio de Janeiro. Excelências, a distância da estação Guaporé, eu não sou daqui da capital, então tive que pegar essa informação no Google. E ela não tinha sido juntada aos autos, então não poderia mostrar a Vossa Excelência. Mas eu posso falar para Vossa Excelência que a distância entre um ponto Guaporé e o McDonald's são 2,6 quilômetros. Ele cometeu um delito por 2,6 quilômetros. Hoje nós vamos crer que o morador de rua foi agredindo a sua tia por 2,6 quilômetros de forma ininterrupta, dando soco na cabeça, dando chute, dando parada, fazendo qualquer coisa, que nós nunca saberemos. Mas que foi escrito. Porque a Liselma recebeu uma ligação da Mônica, a Mônica recebeu uma ligação de alguém que passou um vídeo para o terceiro do fulano de tal que chegou aqui. Quantas vezes eu tive que perguntar à senhora Liselma quem foi que passou o vídeo para ela? Foi difícil escutar dela que a Mônica tinha passado o vídeo. Ela até falou, olha, ela não quer que eu fale, mas foi a Mônica. A polícia não poderia ter perguntado à senhora Liselma? Durante toda a instrução desse processo, não poderia ter sido perguntado à dona Liselma quem era a fonte que havia recebido o vídeo, porque também não foi ela que gravou. Não foi ela que presenciou. Não foi ela que estava ali. Não foi ela que simplesmente olhou aqueles supostos fatos que não aconteceram, ou que se diz que aconteceu, e trouxeram até Vossas Excelências hoje. Mas foi falado aqui também que o acusado, ele sempre teve defesa. E aí não é me insurgindo também contra a Defensoria Pública, que tem exímios profissionais, eu sou colega de vários, tanto aqui como no município que eu resido. Sabe quando a Defensoria Pública vai num presídio conversar com o cliente? Nunca.
É praticamente impossível disso acontecer. Nós temos no processo uma alegação final feita pela promotoria de 5 páginas. 5 páginas que ele descreve e corrobora toda a cota de denúncia, inclusive sem citar o local dos fatos. Depois que esse documento é feito pelo Ministério Público, o juízo remete para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, por sua vez, também faz a sua alegação final. Folhas 540. Essa é a defesa que o réu teve até aqui. Uma folha só falando com ele que não devia ser pronunciado. Sem nenhuma investigação, sem nenhum questionamento, nada. Apenas uma folha de papel falando que ele não tinha realizado o ato. Mais nada. Não teve uma transcrição de testemunha, não teve uma trazida de prova, não teve sequer a ida no local dos fatos para saber a distância, se realmente era lógico aquilo ali ter ocorrido da forma que estava sendo falado. Foi falado a Vossas Excelências aqui, por inúmeras vezes, que a conduta pretérita do acusado deveria condená-lo. E que indícios servem de provas. Indícios servem apenas para indiciar. E a polícia age dessa forma. Tendo mínimos indícios, faz o relatório final, faz o relatório do inquérito e manda para o judiciário. E vocês sabem por que isso acontece? É porque no judiciário nós vamos ter a possibilidade de analisar, de contrapor, de interrogar, de chegar nas testemunhas e questionar as testemunhas se o que elas falaram lá é verídico. E se aquela prova ela se confirma, aí sim, é uma prova sobre o crivo do contraditório em ampla defesa. E aí a doutora magistrada pode julgar conforme o livre entendimento dela. E Vossas Excelências também. Vossas Excelências hoje, por mais que a Constituição Federal outorgue a Vossas Excelências o poder-dever de julgar conforme o entendimento de Vossas Excelências, Vossas Excelências também tem que se basear na lei para que tenha um julgamento justo. O que nós pedimos hoje aqui é justiça. O que nós pedimos aqui é a correta aplicação da lei processual penal, que na inexistência de prova, o juiz absolve. E eu não estou falando isso da boca para fora. O artigo 386 do Código Penal, o Código de Processo Penal, diz o seguinte: o juiz absolverá o réu, inciso 2, se não houver prova da existência do fato. E 7º, não existir prova suficiente para uma condenação. Os senhores gostariam de ser condenados por indícios? Seria suficiente? Seria suficiente sentar naquele banco dos réus e sair daqui com uma pena de 30, 40 anos por indícios? Sem investigação? Sem nenhum testemunho que confirmasse os fatos? A polícia podia ter chegado até quem fez o vídeo. E eu entendo que a polícia tem muito trabalho. Mas por ela não ter feito o trabalho dela direito e correto naquele momento, nós vamos condenar alguém? Nós vamos colocar uma pessoa que já pagou o que ele devia à sociedade, ficando em cárcere, tendo bom comportamento e sendo colocado em liberdade, e não ter cometido mais nenhum outro delito. Nós vamos colocar ele hoje de volta para o presídio com uma pena de 30, 40 anos? E aí o Ministério Público entende que não. Porque ele também entende que não tem provas suficientes para a condenação pelo homicídio
triplamente qualificado, como foi colocado desde 2023. E de forma justa, no entendimento do Dr. Bruno, que eu tenho certeza que ele sustenta o que ele entende, ele pede a desclassificação para uma lesão corporal seguida de morte. E por que eu estou falando para Vossas Excelências dessa forma? A defesa, ela tem uma necessidade. Mas além de uma necessidade, nós temos uma obrigação. E a obrigação de mostrar a Vossas Excelências as possibilidades jurídicas que são aplicadas ao caso. Nós entendemos, sim, que há inexistência de provas ao caso, que nesse ponto do dia 28 de setembro de 2023, o acusado praticou com ânimos necandi, com vontade de ceifar a vida da senhora Josiane, e por isso nós pedimos a absolvição dele por insuficiência de prova, por inexistência de provas que realmente denotem que ele cometeu esse delito. Mas eu não estou dentro da cabeça de Vossas Excelências. E por mais que eu esteja próximo a Vossas Excelências, eu não posso perguntar a Vossas Excelências, ou Vossas Excelências mesmo me questionar algo que eu pudesse esclarecer. E é por isso que a defesa também diz a Vossas Excelências que se Vossas Excelências entenderem, mesmo a defesa não acreditando nessa hipótese, mesmo a defesa trazendo a Vossas Excelências todos os elementos que demonstram o porquê que a defesa, não de forma vazia, mas de forma prática, pede a absolvição por insuficiência de provas, pela negativa de autoria, que é o segundo quesito que Vossas Excelências vão responder. Absolvam o acusado pelo que hoje nós temos no processo. Uma folha foi mostrada a Vossas Excelências durante todo o plenário. A defesa folheou um pouco, mostrou para Vossas Excelências os termos de declarações, que contrapõem, inclusive, o documento médico. Mas se Vossas Excelências entenderem ainda que existiu uma conduta dolosa, a defesa pede que Vossas Excelências desclassifiquem o delito, sim, para lesão corporal seguida de morte. Mesmo a defesa não entendendo, mesmo a defesa provando a Vossas Excelências que o fato não existiu da forma que foi narrada desde o início, nós temos a obrigação, uma obrigação ética, legal, com a advocacia, de mostrar a Vossas Excelências dessa forma. E aí Vossas Excelências vão ser quesitados. Vossas Excelências, todos já passaram por plenários, pelo que eu entendi. Vossas Excelências sabem como que os quesitos são formulados. O primeiro quesito, Vossas Excelências vão responder quanto à materialidade. Quanto à materialidade do delito, e o que é a materialidade? É se houve ou não lesões, se houve ou não a morte de alguém. Tanto a defesa quanto o Ministério Público, nós não temos objeções quanto a isso. Nós temos visões idênticas quanto a isso. O que se discute aqui é a autoria. O que se discute aqui hoje é o que aconteceu no dia dos fatos. E nós não temos no processo nenhum elemento factível, a não ser testemunhos de pessoas que não viram nada, que afirmam que ele, por ter problemas pretéritos, teria feito o ato. E aqui no segundo quesito, Vossas Excelências vão ser questionados se o Mike praticou o homicídio contra a senhora Josiane. E nesse quesito, sim, Excelência. Nesse quesito, a defesa discorda e diverge da acusação por insuficiência de provas e pede que Vossas Excelências julguem conforme a doutora Lúcia é obrigada a julgar, de acordo com o 386 do Código de Processo Penal, inciso 7º, que afirma que o juiz absolverá o réu quando não existir prova suficiente à condenação. Quando diz suficiente para a condenação, se os senhores têm alguma dúvida
A gente ainda vive no Estado Democrático de Direito. Na dúvida, o acusado ele deve ser absolvido. Senão, para que nós estaríamos aqui hoje? Tem indício? Condena. Por que a gente vai passar pelo plenário? Por que nós estaríamos aqui hoje? Por que eu teria que falar a Vossas Excelências, a bancada de defesa, doutor Paulo veio de longe, doutor Danilo veio de longe, eu vim de Macaé? Porque nós acreditamos no trabalho que fazemos. E por isso que nós sustentamos da forma que hoje estamos aqui fazendo. O primeiro contato que eu tive com esse rapaz foi hoje. A primeira conversa que eu tive com ele foi hoje. Eu analisei o processo dele de terça-feira para cá. Nós estamos na quinta. Eu estou praticamente 1 dia e meio sem dormir. Vai completar 2. E ainda vou para Macaé hoje porque amanhã eu tenho audiência. A defesa faz isso. A advocacia criminal faz isso. Ela busca a correta aplicação da lei. Ela não busca absolvição por absolver. Ela não busca a aplicação da lei de forma errônea. A gente se baseia no que está no processo. A gente se baseia no que a lei traz para a gente. E aí, Vossas Excelências vão ser questionados no terceiro quesito. Se Vossas Excelências entenderem que ainda existe autoria, Vossas Excelências vão ser questionados se Vossas Excelências absolvem o réu. Essa absolvição é íntimo de Vossas Excelências. Conforme eu falei com Vossa Excelência, eu não posso perguntar se as senhoras têm alguma dúvida. Mas Vossas Excelências podem entender que, independente de qualquer coisa do que foi falado aqui pela acusação ou pela defesa, esse rapaz ele não deve ser condenado. E aí Vossas Excelências vão ter a possibilidade, sem nenhum questionamento, no terceiro quesito, de absolver integralmente o réu. E aí essa absolvição, ela confirma que não existem provas nos autos que denotem a autoria delitiva dele. Vossas Excelências também, caso seja superado o terceiro quesito, e Vossas Excelências não absolvam, Vossas Excelências vão ser questionados no quarto quesito, se o réu, naquele fatídico dia do dia 28 de setembro de 2023, pretendia, se ele tinha vontade de matar a vítima. Lembra que eu falei do ânimo recândido, do dolo, da vontade de ceifar a vida? Se, e aí é péssimo falar isso, mas se o acusado estivesse naquele local cometendo um delito com mais ninguém, não tivesse ninguém ali, e ele tivesse vontade mesmo, ele teria feito ou não? Óbvio que sim, mas ele tinha vontade. E é isso que Vossas Excelências serão questionados. Ele tinha a vontade de ceifar a vida, de tirar a vida da senhora Josiane, ou ele tinha a vontade de lesionar a senhora Josiane? E aí, se Vossas Excelências entenderem ainda, mesmo com essa míngua de provas, que ele tinha vontade de lesionar, Vossas Excelências estão entendendo pelo passado dele que ele realmente tinha vontade de lesionar. E a consequência vai ser a condenação dele por lesão corporal seguida de morte. E o processo ele sai, retorna para a doutora Lúcia, para que ela possa sentenciá-lo, fazendo a dosimetria da pena. O que não foi falado ainda para Vossas Excelências é que a acusação era tão excessiva no começo, e eu falo que era tão excessiva no começo, não é porque ela deixou de ser em algum momento, não, mas é porque ela era tão excessiva que não bastava só acusar alguém de homicídio. Nós tínhamos que colocar uma torpeza, que é uma qualificadora, nós tínhamos que colocar um meio cruel, que é outra qualificadora, e tínhamos que colocar ainda o recurso que dificultou a defesa da vítima, que é outra qualificadora.
Um crime qualificado de homicídio é no mínimo 12 anos, com 3 qualificadoras, podendo chegar a 40. Com agravante ainda, porque é maior de idade e com parentesco, esse rapaz pegaria 30 a 40 anos. Com um processo administrativo investigativo de 40 dias, 45 dias. Excelências, a defesa entende, nesse momento, que Vossas Excelências já estão a par de tudo que existe nos autos e também o que não existe. E se encontram aptos a julgar o processo. Se encontram aptos a decidir o restante e a continuidade da vida desse rapaz. E dessa forma, reitera que Vossas Excelências façam a justiça hoje, apliquem a lei conforme a doutora Lúcia faz e, por insuficiência de provas, absolvam esse rapaz, absolvam o acusado e deixem que ele, de forma definitiva, retorne, saia daquele local fétido que é um presídio, onde sequer cachorros deveriam estar. Boa noite, obrigado. Se o Dr. Bruno não voltar em réplica, eu finalizo por aqui. Obrigado, doutor. Ministério, vamos falar antes da réplica.